Para muitos cristãos, a celebração da liturgia não passa de uma sequência de ritos realizadas com palavras, canções, gestos e símbolos. Este é um olhar deficitário para com a liturgia, que reduz a celebração litúrgica à execução de ritos. Eu convido você a perceber o objetivo da reforma litúrgica como modo para compreender o estilo divino de se comunicar pela liturgia. Não são poucos os cristãos, as cristãs, incluindo leigos, leigas, ministros e ministras, que compreendem a celebração da liturgia como realização ritual. Infelizmente, pode-se incluir aqui até mesmo religiosos e religiosas e, de vez em quando, alguns padres. Sim, é claro que a liturgia é ritual. A liturgia acontece no contexto comunicativo de uma ritualidade. Mas é preciso compreender e perceber o estilo divino de se comunicar nesta ritualidade. Deus se serve do rito para entrar em contato conosco. E foi inspirando-se no estilo comunicativo de Deus, pela ritualidade, pelos ritos que Deus usa para entrar em contato conosco, que nós podemos compreender o objetivo da reforma litúrgica que foi iniciada em 1963 e que é continuada até os nossos dias. Veja bem que a reforma litúrgica não se limita ao modo de celebrar. Não está limitada na mudança de celebrar a missa de um jeito que foi trocada por um outro jeito de celebrar. Este é o lado visível da reforma litúrgica. É o lado que diz respeito ao modus celebrandi, ao modo de celebrar. E quando eu digo que a reforma litúrgica ainda está acontecendo, eu estou dizendo da necessidade de compreender o estilo divino de se comunicar pela ritualidade. Na prática, a reforma litúrgica está pedindo uma conversão ao estilo divino de se comunicar. Comunicar-se liturgicamente como Deus se comunica conosco. Mas como é que Deus se comunica? Deus se comunica entrando no contexto da vida humana, servindo-se daquilo que é humano para comunicar a sua vida. E para isso Deus não fala uma língua estranha, não fala uma língua incompreensível, mas Ele comunica-se falando a língua do povo. E por isso não tem sentido uma liturgia que fale uma língua incompreensível aos celebrantes. E por isso também, e disso a necessidade de celebrar em vernáculo, na língua que todos nós compreendemos. Como é que Deus se comunica? Na ceia derradeira, Jesus reuniu os seus discípulos ao redor de uma mesa, olhando um no olho do outro, conversando um com o outro e ouvindo o Mestre, falando a sua palavra, o seu Evangelho, vendo o Mestre tomando o pão, mostrando o pão e mostrando o cálice aos seus amigos, partindo o pão e oferecendo o cálice na frente deles. Ora, se Jesus celebra assim a sua ceia ritual antes do sacrifício supremo, a Eucaristia também é celebrada de frente para o povo, ouvindo o que o Senhor tem a dizer na liturgia, na língua compreensível para todos, vendo o evangeliário, vendo o pão e o vinho, caminhando até o altar para oferecer os dons, celebrando com o olhar, celebrando com o silêncio a consagração, peregrinando até o altar para comungar a vida divina presente no corpo e no sangue do Senhor, na comunhão eucarística. Na última ceia, Jesus levanta-se, paramenta-se com o avental e lava os pés dos seus discípulos. Jesus se faz servo, se faz servidor. E aqui nós temos o ministério. A reforma litúrgica entende o gesto de Jesus e torna a liturgia toda ministerial. Não uma liturgia clerical, presbiteral, que é celebrada unicamente no presbitério. Esse espaço que hoje se tende a chamar não tanto de presbitério, mas mais de ministério, o local dos ministros.
Então, no estilo divino de celebrar a última ceia, a ceia de despedida, é uma liturgia que se paramenta com o avental do serviço, e aqui nós temos presente vários ministérios. Paramentar-se com o avental do serviço para a presidência do Padre, para os leitores, os acólitos, os ministros da distribuição eucarística, ou seja, uma liturgia que seja epifania de uma igreja ministerial, de uma igreja servidora da vida divina. Hoje eu falei do estilo divino de se comunicar que está presente na reforma litúrgica, referindo-me somente à celebração da missa, porque eu entendo que ali é que se evidencia de modo mais claro os efeitos da reforma. O mais importante é compreender que a reforma litúrgica não se fundamenta na mudança de um jeito de celebrar por outro modo de celebrar. Mas esta mudança do jeito de celebrar inspira-se no estilo divino de se comunicar. E por isso, para que nós possamos celebrar bem as nossas liturgias, é importante nos converter a esse estilo divino de se comunicar. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.